bem, sejam todos bem-vindos novamente. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de macroeconomia completo e a gente vai ter a oportunidade agora de falar um pouquinho para você a respeito da oferta e da demanda agregadas. Vamos então lá para o nosso slide para a gente ver o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Dá uma olhada para lá. Muito bem, nós vamos tentar entrar no assunto, né, de oferta e de demanda agregadas, né, e nós vamos começar, na verdade, tentando entender, né, a questão das flutuações econômicas de curto prazo. Nós nos recordamos, né, que as flutuações econômicas de curto prazo, ou seja, né, de um ano para o outro, ocorrem basicamente em funções de duas grandes questões. Então, na maioria dos anos, a produção de bens e de serviços aumenta, porém, em alguns anos, esse crescimento não ocorre, causando um fenômeno que nós chamamos de recessão. Quero te recordar a você que nesse exato momento nós estamos vivendo exatamente este processo aqui em boa parte dos países da Europa, que na verdade são atacados, né, pela crise econômica mundial lá do ano de 2008. Quero lembrar a você também que, embora o Brasil não esteja vivendo um quadro de recessão, o nosso crescimento econômico no ano de 2010, né, foi de 7,5%, e quando, na verdade, projetados para esse ano de 2011, deve variar entre 3,5% a 4,5%, o que mostra claramente uma desaceleração, né, das atividades produtivas. Muito bem, se a gente puder então entender, né, as flutuações econômicas no curto prazo, eu quero te recordar que uma recessão é um período qualquer de redução do chamado PIB real, da renda dos indivíduos e, por consequência, o aumento da taxa de desemprego. Quero lembrar a você que depressão seria, então, uma recessão severa e extremamente longa. Se nós pudéssemos dar um exemplo para você de depressão, a mais famosa de todos é a de 1929, que ocorreu a partir do crash, da quebra, né, da Bolsa de Nova York. Portanto, aquilo que nós estamos assistindo, né, em parte nos Estados Unidos e em parte na Europa, na verdade é uma recessão e não um quadro de depressão econômica, que aí sim teria que se manter por um período extremamente longo e também de maneira severa. Vamos poder observar que quando, na verdade, nós temos, né, vamos corrigir aqui, né? Quando nós temos, na verdade, o período, né, das recessões, é importante lembrar que elas são irregulares e completamente imprevisíveis. Em economia, são chamadas de ciclo de negócio. A maioria das variáveis macroeconômicas, como nós já vimos, flutuam juntas, principalmente as relacionadas à renda e também à produção. Embora flutuem juntas, elas flutuam muitas vezes em diferentes quantidades. A redução da produção gera um aumento, portanto, do desemprego. E quanto maior o desemprego, maior será a queda na renda que está disponível para o consumo, fazendo, por consequência, que haja uma diminuição da produção. Ora, se nós pudéssemos, então, olhar para esse gráfico, ele vai nos mostrar exatamente quando é que nós tivemos períodos, né, de flutuações do PIB real. Observe, né, que desde 1965 ocorre uma tendência de trajetória ascendente do PIB real. Contudo, em determinados períodos que nós estamos sinalizando para você a partir dessas colunas, em 1970, né, 75, depois 80 e em meados dos anos 80 e depois nos anos 90, nós vamos passar por processos de recessões na economia mundial. E aí nós sabemos, 1970, né, nós vamos ter lá o primeiro choque do petróleo,
Sabemos que em 1973, né, nós teremos aí o ápice desse choque do petróleo que se inicia lá no início da década. Em 1980, nós vamos ter a guerra, né, acontecendo entre o Irã e o Iraque. Vamos poder observar que em meados, né, desta década, nós vamos acompanhar uma elevação do preço do petróleo mundial e, por consequência, lá, uma tendência, né, de queda da atividade econômica observada em cada um desses períodos. E, finalmente, na década de 90, quando, na verdade, nós vamos nos envolver na chamada Guerra do Golfo, né, lá entre 1990 e 1991, quando os Estados Unidos irão atacar o Iraque, depois do Iraque invadir o Kuwait. Resultado, se você puder analisar, nós temos uma trajetória ascendente, né, de crescimento do chamado PIB real, portanto, nós estamos aí descontando o fenômeno inflacionário, o deflator, portanto, já está implícito na nossa análise, com poucos períodos cíclicos, né, de retração da atividade econômica, caracterizando, portanto, recessões. Observe assim que também ocorre, né, nos períodos, né, de queda da atividade econômica, na verdade, os maiores vales, ou seja, as maiores quedas das taxas de investimento. Nós sabemos que isso se dá, basicamente, porque o investidor, diante de uma retração da demanda, ou seja, diante de uma menor demanda, a tendência, né, do empresário é imediatamente ter mais liquidez para poder honrar com os seus compromissos, né, de curto, de médio e de longo prazo. O resultado é que não há, na verdade, investimento nesse período na formação bruta de capital fixo e também não há, né, investimento na formação de estoques. Resultado, se nós pudermos pegar o item investimento, nós vamos poder perceber que durante o período das recessões é justamente quando ocorre, né, a redução da demanda, o que por sua vez aumenta a liquidez presente na economia, porque o empresário não quer imobilizar o seu capital a partir da formação bruta de capital fixo, nem através de estoques. Nós vamos poder observar assim que há, de alguma forma, uma ligação direta, né, entre, na verdade, o menor investimento e, sobre um outro aspecto, o aumento da taxa de desemprego. Se nós pudéssemos novamente analisar lá o nosso gráfico, nós vamos poder perceber, né, que há uma tendência muito forte no início do período recessivo de que haja uma queda abrupta, né, da taxa de emprego. Mas eu quero chamar a atenção para você que, na verdade, essa queda da taxa de emprego, ela ocorre por um período relativamente curto, porque nós vamos poder observar que logo, né, como movimento subsequente, nós teremos lá uma elevação da taxa de emprego. E a pergunta é, por que isso ocorre? Porque, na verdade, há uma tendência muito forte de que depois de um período de recessão, onde a taxa de desemprego tende a ser extremamente elevada, que os agentes econômicos levem em consideração as expectativas futuras da economia. E se essas expectativas, na verdade, vão nos mostrar que há uma possibilidade, ainda que não seja concreta no presente momento, de que, na verdade, a atividade econômica se eleve, a tendência é de que haja, no momento subsequente, o aumento do emprego, que é, na verdade, o resultado do aumento do investimento. Ora, se nós sabemos que há uma relação, portanto, direta entre investimento e emprego, na verdade ocorre uma relação inversa entre, né, o período recessivo e a taxa de investimento
realizada pelos agentes econômicos. Bom, o que nós podemos perceber assim, né? Que, na verdade, né, nós temos uma relação de longo e de curto prazo, e a maioria dos economistas acredita que a teoria clássica, né, que nós viemos estudando até o presente momento, que descreve o mundo no longo prazo, se aplica mais adequadamente neste período, mas não no curto prazo. Ou seja, mudanças na oferta de moeda afetam apenas variáveis nominais e não variáveis reais dentro da economia. A premissa da chamada neutralidade monetária, portanto, não vale para o curto prazo. O que significa dizer que se nós tivermos uma situação em que os agentes econômicos tendam a ter maior quantidade de liquidez, e aí liquidez fundamentalmente, né, em M1 ou ainda em M2, e aí lembrando para você os depósitos realizados à vista ou a moeda que na verdade é portada pelos agentes econômicos, nós sabemos que o custo de transação é absolutamente igual a zero. Diante de um quadro que tende à redução da demanda, ocorre então a tendência de que o mercado fique mais líquido, o aumento da liquidez. E o aumento da liquidez faz cair o investimento. E com a queda do investimento, eu tenho um aumento da taxa de desemprego. Portanto, nós temos um cenário aqui muito interessante para nós começarmos a entender, né, a relação de curto e de longo prazos dentro da oferta agregada e dentro da demanda agregada. Ou seja, qualquer movimento de queda, né, desta demanda tenderá a provocar que os agentes econômicos busquem, na verdade, a solidez de um ativo altamente líquido. E aí nós temos o aumento, portanto, de M1 e de M2. Ocorre que o aumento da liquidez significa menos investimento na formação bruta de capital fixo e também em estoques, o que deriva, obviamente, né, numa elevada taxa de desemprego. E aí nós poderíamos fechar esse circuito para você, dizendo que a elevada taxa de desemprego faz cair a renda disponível para consumo e, obviamente, a queda da renda leva, por sua vez, à redução da demanda na economia no curto prazo. Portanto, né, nós estabelecemos uma relação causal extremamente importante em termos de oferta agregada e também de demanda agregada, que nós vamos poder analisar com um pouco mais de calma nas nossas próximas aulas. Ok? Quero desejar a todos vocês um forte abraço e até a aprovação.